O período de férias é um tempo de diversão, descanso e durante a organização, então, das férias em família, uma coisa não pode ser deixada de lado: a segurança do nosso lar durante o tempo que a gente vai ficar fora de casa, né? O repórter Leonardo Apolinário nos mostra, então, dicas simples para manter a nossa casa e a nossa vizinhança mais seguras nesses dias. Vamos conferir. Com a aproximação do período de férias, residências ficam mais vulneráveis a ações de assaltantes, que aproveitam o período para a prática de crimes. A Polícia Militar Mineira busca iniciativas para coibir furtos e roubos nesse período. A Polícia Militar ela sempre faz uma operação específica nas férias. Julho, janeiro, dezembro, esses são meses onde há as férias e as pessoas saem de suas casas, então a Polícia Militar sempre faz uma operação nesse sentido de proteger essas residências que, por vezes, ficam sozinhas e os seus moradores nas devidas locais de descanso, né? De acordo com o Tenente Coutinho, ações simples podem evitar surpresas desagradáveis na volta das férias. As pessoas elas querem compartilhar as fotos imediatamente, né? Aquela foto em tempo real. A dica máxima dessa nossa conversa é, de fato, tirar as fotos, fazer os vídeos, mas postar ao retornar para a sua residência. Porque, em caso de uma residência específica, os bandidos vão observar se a residência está ocupada, se os ocupantes dessa residência estão em uma rotina normal, observando que eles estão em viagem, facilita a entrada. Agora, é importante também que saiba que chaves, cadeados precisam ser conferidos. Então, as pessoas, ao sair de casa, colocam um cadeado para o lado de fora. O que isso demonstra? Que a pessoa fechou o cadeado e já está fora de casa. Então, uma simples rotação do cadeado para o lado de dentro pode demonstrar que tem alguém dentro dessa residência. Então, essas observações físicas, virtuais, tudo isso faz uma diferença imensa para que essa casa não seja invadida. Deixar luzes acesas e campainhas e interfones ligados não são ações recomendadas para o período. Não deixe a luz da sua casa acesa. Na parte do dia, a pessoa vai observar que o morador, por dias e dias, está deixando a luz acesa. Uma dica importante é que você vá na sua TV, essas televisões mais modernas, ela tem a opção de liga e desliga. Então, demonstra aí alguém manipulando a televisão, isso demonstra que tenha alguém dentro de casa. Uma dica muito importante é: desligue a sua campainha, porque ao tocar e não vir ninguém, isso demonstra que não tenha ninguém dentro de casa. Só que, quando você desliga a campainha, vai causar, no mínimo, uma dúvida. Então, ao sair de casa, desliga a campainha também. Um programa que tem auxiliado os moradores é a Rede de Vizinhos Protegidos. Todos que participam têm uma placa igual àquela instalada na frente de casa. Qualquer movimentação suspeita na própria residência ou na residência do vizinho, o morador pode acionar a Polícia Militar por meio de um aplicativo por mensagem. Mas nem tudo isso precisa ser feito, porque a própria placa já inibe a atuação de assaltantes. Para que você faça parte dessa rede de vizinho protegido, basta você fazer contato com uma polícia militar mais próximo da sua casa, uma viatura passando mais próximo da sua casa. Você pare a viatura, converse com o policial e peça para fazer parte da rede de vizinhos protegidos, onde há dicas de segurança, onde há informações específicas de segurança. Isso tudo facilita com que a pessoa tenha mais cuidado ao sair de casa e deixar sua residência, e ao retornar ela está intacta. A casa do Eduardo está incluída no programa há 15 anos. O trabalho eficiente entre polícia e moradores já ajudou até na prisão de procurados pela justiça. Há mais de 15 anos funciona aqui na rua e funciona mesmo, tá? Todo mundo tem o telefone de cada um e quando a gente precisa, liga para a Polícia Militar e eles vêm bem rápido. Viu? Aqui funciona há mais de 15 anos. Pegaram o pessoal aí e já tinha mandado de prisão. E aí eram ladrões de carro. Compartilhe com seu vizinho de confiança para que ele observe se tem alguma movimentação estranha dentro de casa e, caso observe, ligue 190. Às vezes existem situações que os vizinhos observam situações não normais para certa residência e falam: será que ele está mudando? Será que algum amigo veio fazer algum tipo de retirada de objetos? Olha, observou que existe alguma anormalidade, ligue 190.
E é sempre bom, né, ficar atento à segurança, redobrando então a atenção, principalmente nesse período de férias. Como a gente pôde ver, atitudes muito simples já ajudam a manter os nossos lares mais seguros. E falando em segurança, agora eu vou conversar direto com você que mora em condomínio. A segurança condominial é uma questão central na gestão de condomínios e a preocupação se acentua ainda mais agora, né, durante o período das férias. Crianças com horários livres, folga no trabalho, moradores que viajam, condôminos que recebem hóspedes e visitas. Olha aí, o tanto de situação. Olha que essas são apenas algumas, viu? Algumas das situações que exigem, então, uma atenção especial de síndicos e das administradoras desses condomínios. Ou seja, aberta a temporada de férias, aumenta também a preocupação com a segurança condominial. Para nos ajudar a garantir que esse período, então, vai ser realizado aí com o máximo de tranquilidade, aproveitando ao máximo momentos de lazer e descanso, a gente trouxe aqui no estúdio do Manhã da Piedade o Eduardo Cinti, que é administrador de condomínios e síndico profissional, e vai compartilhar com a gente, então, alguns cuidados simples, né, que a gente pode ter ao longo do mês, né, Eduardo? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Vanessa. Primeiro é um prazer estar recebendo essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, nesse programa Manhã da Piedade. E condomínio é sempre uma caixinha de surpresas, né? A gente sabe que tem muitas coisas que acontecem dentro da rotina dos condôminos e principalmente nessa época de viagem, de férias, tem certos cuidados que devem ter no condomínio, né? Para que nada fuja, né, do normal. Então, por exemplo, quando os condôminos eles vão viajar, por exemplo, a gente sempre solicita, né, que ele entre em contato com o síndico, avise, né? Olha, o síndico, o morador, ele vai viajar durante um certo tempo, então mantenha aí a geladeira vazia, avise sobre as encomendas, por exemplo, não comunique a diversos vizinhos para não alertar, né, não trazer uma publicidade aí, evitar redes sociais nessa época também. Porque isso é uma coisa que chama muita atenção e como um condomínio são diversos moradores, a gente tem que tomar sempre esse cuidado, né? O cuidado que você tem não é só com a sua residência, né? Sim. É com um conjunto de residências. Sim, sim. Como o próprio nome de condomínio é domínio coletivo, a gente sempre tem que pensar no outro, né? Até onde a nossa responsabilidade como administrador e como síndico vai. A gente sempre orienta os moradores para que eles tenham certo cuidado, até mesmo para a segurança deles. Então, a gente acaba ajudando eles dessa forma, entendeu? É mais tranquilo também, né? A pessoa, por exemplo, se ela vai viajar, ela já sai mais tranquila, sabendo que tem ali alguém que vai ficar de olho, né? Na sua residência, vai estar alerta em relação ao imóvel que ela mora, né? Sim, sim. O morador, quando ele viaja, ele comunica isso ao síndico, ele pode até orientar, olha, vou receber alguma encomenda, ou então vai vir algum parente, né, para poder ficar dentro da minha residência durante esse período da minha ausência. Então, por exemplo, se a pessoa tiver algum pet, alguma planta, para poder cuidar durante esse período de ausência, entendeu? Ou seja, as férias, gente, ela passa ali, né, pela organização, não é só da mala de viagem, é todo um organograma que você tem que fazer, toda uma organização que você tem que fazer, levando em consideração mesmo todo esse contexto, né? Por exemplo, se você tem pets em casa, quem que vai ficar com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, se você não for levá-lo para viagem, questão de plantas também, que a rega, né? Tem que levar em consideração tudo isso. Sim, a vida continua. A vida continua. Exatamente. As férias vão, mas a vida continua. E, Eduardo, me conta assim, quais, né, na sua experiência como síndico profissional, quais são os principais desafios na segurança dos condomínios agora, nessa época do ano? Bom, nas áreas coletivas, né, a questão de piscinas, uso coletivo dessas áreas comuns, a questão da segurança, da câmera, CFTV, ficar muito atento, né, porque infelizmente, né, a gente não tem como prevenir 100%, mas a gente sempre tenta, de uma maneira preventiva, inibir certos tipos de atitudes, né? De ladrões mesmo, né? Eles vão vigiando. Se um condomínio ele tem uma iluminação bem assertiva ali em pontos estratégicos, é difícil de um ladrão evadir e entrar dentro do condomínio. Mas se tiver sistema de segurança, ele ajuda muito, né? Gravação, o controle disso está dentro da portaria.
Então, todos esses cuidados têm que ter no condomínio durante esse período. Então, isso aumenta a segurança, mesmo que não tenha muitos moradores lá. E uma coisa que você falou, né, essa questão do circuito de segurança, é bom os moradores verificarem se realmente está funcionando o circuito de segurança, né? Sim, porque está ali, né, vigiando as áreas comuns e tal, então dá para ter ali um controle maior de quem está entrando, quem está saindo do condomínio, né, Eduardo? Sim, sim. Na verdade, esse controle, ele normalmente fica com a portaria, quando há portaria, né? E com o síndico também. A questão das imagens, a gente até sugere que eles não tenham muito acesso por conta de comprometer a privacidade, sim, né? Sim. Das áreas comuns. Mas é sempre bom perguntar para o síndico, olha, síndico, as imagens estão funcionando de todas as câmeras, está tudo certinho? E de uma maneira indireta você acaba ajudando o síndico, né? E essas imagens, elas ficam armazenadas por um tempo? Como que funciona normalmente? Bom, depende muito do equipamento que tem naquele condomínio, né? Tem um equipamento chamado DVR, né? E ele grava as imagens e ele vai substituindo-as de acordo com o tempo. Então, dependendo do tamanho, ele vai substituindo. Mas, assim, tendo isso, um bom equipamento no condomínio, eu acho que dura 2, 3 semanas. Isso aí é bem tranquilo. Que é o período que precisa. Sim, Desculpa. E além das câmeras, existe algum outro tipo, né, de mecanismo, de equipamento que pode auxiliar nessa segurança, tanto dos moradores quanto do condomínio de modo geral? E aí eu já incluo também os funcionários. Sim, a questão, por exemplo, se tiver um zelador também, sempre atento, né, a movimentação que tem ali dentro do condomínio. Normalmente um funcionário já conhece todos os moradores. Então, se entra alguma pessoa estranha, ali o zelador ele deve ficar um pouco alerta, falar com o síndico, olha, síndico, está entrando uma pessoa aqui que a gente não conhece, quem que é, busca saber, entendeu? Como que deve ser, Eduardo, essa comunicação, né, relacionada às pessoas que vão visitar? Porque muita gente acaba não viajando durante as férias, mas recebe visita, né? Recebe familiares, às vezes faz alguma confraternização ali no fim de semana. Como que é essa recepção de pessoas fora condomínio, né, de fora do condomínio? Funciona através de um controle de acesso. Então, o condômino, que é o morador, ele entra em contato com o síndico, avisa a portaria, olha, eu vou receber os meus familiares durante certos dias aqui, então eu queria avisar para vocês, a identidade dele está aqui. Então, tendo essa comunicação interna com o síndico, ele já passa para a portaria e fica tudo bem alinhado. O papel dos funcionários é extremamente importante também num condomínio, né? E na segurança do condomínio. Infelizmente, a gente já viu, né, em noticiários, golpes que as pessoas acabam se passando por prestadores de serviço, falando, vou consertar tal coisa, é TV a cabo, que não é a cabo mais, né? Mas é TV, é internet, e acaba conseguindo entrar no condomínio e, infelizmente, acabam roubando imóveis. Como prevenir esse tipo de ação? Aí, por exemplo, só antes de você me responder, o condômino ele vai viajar. É bom ele avisar para a portaria, para o síndico, vai vir alguém aqui em casa para fazer a manutenção da internet ou vai fazer a manutenção. Sempre ter esse diálogo é importante? Sim, é muito importante isso, porque isso vai controlar qual o prestador de serviço que vai entrar naquele condomínio. Olha, vai vir um pessoal que vai mexer numa antena, vai instalar uma internet aqui. Então, a empresa X vai no condomínio dia tal, durante o período tal. Então, avise o síndico, tenha essa comunicação bem assertiva, porque a gente sabe que tem pessoas se passando por prestadores de serviço, né? E eles acabam entrando dentro do condomínio e cometendo muitos crimes, né? Então, a gente tem vários episódios aqui na cidade de Belo Horizonte, isso é muito perigoso. Então, se um condomínio ele entrar em contato com o síndico e avisar com antecedência, olha, eu tô precisando de um sinal aqui da minha internet, por exemplo, e vai entrar um pessoal da Vivo aqui no condomínio, e dia tal. Então, quando ele chegar, o ideal, o condômino avisa ao prestador de serviço que vai chegar dia tal, ele passa o nome da pessoa, se possível, se tiver esse controle, né? E o período que ele vai adentrar no condomínio para poder executar o serviço. Isso é importante, Eduardo, não apenas para proteger o seu imóvel, caso você não esteja, né, no condomínio, mas também para proteger os moradores que estão ali, né? Porque a partir do momento que eu imagino, a partir do momento que uma pessoa estranha entra no condomínio, todos os moradores ficam vulneráveis, né? Sim. Isso é muito perigoso, porque se você
imagine um exemplo de não avisar ninguém. E entra um desconhecido, por mais que sabe que um serviço vai ser executado ali, os outros moradores, né? Hoje em dia temos muitos idosos, né? Nas unidades, então isso prejudica um pouco aí a segurança, eles ficam um pouco desesperados. Então, o que está acontecendo? Ninguém avisou o síndico, então ter essa comunicação é fundamental. E você falou de idoso, aí eu chamo a atenção para reforçar com as famílias, né, a questão de conversar com o idoso para também não liberar a entrada de todo mundo, né? Sim, Isso é muito importante. Normalmente um condomínio ele tem grupos de WhatsApp e essas coisas sempre são alinhadas. Gente, eu estou precisando de um sinal de internet aqui, vai chegar um rapaz, tá, então comunique isso aos síndicos e o síndico passa para todo mundo. Ou esse condomínio também pode avisar para os outros, para eles não ficarem estranhando, né? Pessoas estranhas aí no condomínio. Com certeza, com certeza. Aqui a gente, né, passou por alguns pontos, algumas situações que podem acontecer agora nos próximos dias, né? Época de férias. Eduardo, queria muito agradecer a sua presença aqui no Manhã da Piedade. Caso o pessoal de casa queira entrar em contato com você, tem rede social? Sim, nós temos o nosso Instagram, que é o @BHZ Administradora. E o telefone de contato é 31 97210 9755. Vai ser um prazer atender vocês. Perfeito. E acho que do nosso bate-papo aqui, a lição que fica é: tenha diálogo com os moradores e com os fornecedores também, né? Os funcionários do condomínio, para a sua segurança e a segurança de todo mundo, né, Eduardo? Sim. Com o síndico, morador e todo mundo.